Refrigerante é uma catástrofe. Costumo me representar o preço que deveriam me pagar para eu beber um copo de Coca-Cola. Acho que estou ao redor de 350 euros. Você não toma Coca-Cola? Porque não estou passando fome, então para mim não vale a pena. Para 350 euros eu não bebo um copo de Coca-Cola. Bom dia, amigos do Brasil. Queria compartilhar alguns pensamentos sobre uma comida bem importante que todos nós conhecemos e utilizamos, o pão. Para de comer pão branco. A gente vai falar sobre pão, que é nada mais que um cereal moído, misturado com água e posto no forno. Brasileiro chegaram a comer muito pão nos últimos anos. Já que tem que comer tanto, vocês ficam comendo esse pão branco importado pela cultura europeia. Está na hora de acordar. Pão branco já deu. Pão branco usa como ingrediente o trigo, mas só a parte pouco interessante, a parte que contém o açúcar. Eles deixam fora a casca com os minerais e o embrião. Na verdade, é o bebê que vai deixar nascer a planta, que tem as proteínas, os aminoácidos, todas as maravilhas da vida. Vai tirar essa parte? Não, é absurdo. Também um ser vivo, não um grão. Tira o êmbrio que tem aminoácidos, proteínas, força vital. E só fica com a parte que contém o amido, que a sua saliva vai converter em açúcar. Então, comer pão branco é comer um concentrado de açúcar no fundo, calorias vazias. Você fica só comendo açúcar com esse pão branco. Então, vamos parar com isso e aprender a fazer pão integral. Grande povo verde e amarelo. Eu não tenho nada em contra do Mané, nem o Manuel, nem o Joaquim. Mas o trabalho que eles fazem na padaria deles é um trabalho honesto, mas o resultado não presta, porque pão branco. A musa do meu fado. O brasileiro não precisa de pão. O brasileiro tem milho e tem feijão. Mas o brasileiro adora comer um pão fresquinho de manhã, o famoso pão francês. Todo mundo gosta. Sei, a humanidade inteira caiu nessa armadilha do pão branco porque é uma grande fonte de açúcar concentrada, mas leva aos seus perigos. Quais? Você já ouviu falar da problemática do diabetes, da obesidade, pão da branco cárie. Causa diabetes? Bom, é que é uma fonte de açúcar, ou de um precursor do açúcar, que é o amido. Quando você come amido, a sua saliva transforma ele numa molécula chamada maltose, que vira açúcar no seu corpo. Só que nós não estamos acostumados a ter tanto açúcar numa, como fala em português, bocanada. Antes da invenção da agricultura, o ser humano não conseguia achar assim, alimentos tão açucarados. Existiam plantas e carne. Um pouquinho de mel, às vezes, mas era um grande luxo. Então, os nossos corpos não estão preparados para... Mas a gente necessita do açúcar, não? Por isso essa Obviamente, vontade de comer açúcar. Veja só, Fernanda, o seu cérebro só atora glucose. Na verdade, as células do cérebro só todo se alimentam açúcar. de açúcar. O problema não é que seja açúcar, mas o método de fazer chegar no corpo. Por isso se ouve tanto falar de açúcares rápidos e de açúcares lentos.
Você não deveria, na verdade, comer nenhum açúcar rápido que já esteja digerido. Mas açúcares complexos que estejam formados por muitas moléculas de açúcar e que demorem para estiverem digeridas. O ser humano nasce com uma tendência para querer comer açúcar, porque antigamente, antes da agricultura, quando vivíamos passando frio e caçando, o açúcar era bem-vindo. Uma grande quantidade de açúcar podia significar vida e não morte. E qual é a grande vantagem de comer um pão integral a comer um pão branco? Acho que a grande vantagem consiste em não perder as fibras. O homem moderno come muito pouca fibra. A fibra que permite melhorar o seu trânsito intestinal, permite deixar o açúcar ser absorto mais devagar pelo intestino. Deixa você comer menos, porque fibra não alimenta. Quer dizer, não traz elementos nutritivos no sentido da energia. Então, só vantagens. Os elementos minerais, que você tem todo o grão, tem toda a planta lá dentro. O brasileiro já não come fibra. Vai virar uma catástrofe. Mas mesmo assim, isso é um pedaço de açúcar. Com a diferença, se tivéssemos aqui uma quantidade equivalente de açúcar branco, estaríamos comendo a mesma coisa. Só que, no caso do pão, estaria liberado bem devagar no corpo. Enquanto que, no caso do açúcar, vocês estariam com uma bomba de açúcar que invadiria todo o seu sangue, seu corpo. Vocês ficariam diabéticos num instante. Não, estou exagerando, mas isso é o caminho certo para virar diabético. Enquanto um bom pão integral demora para liberar o açúcar. É toda uma questão de velocidade. Não é que pão branco é veneno, mas é a parte menos interessante, que ele também leva, mas está acompanhado. Biologia é muito complexo, sabe? Uma coisa pode resultar ser um veneno pela ausência dos acompanhantes, como açúcar sem acompanhantes, não faz sentido. O que isso tem a ver com... Parece uma meleca asquerosa. É uma meleca asquerosa, mas que vai acabar sendo isto. Disto aqui, do pão que comemos todos os dias. O pão branco, açúcar, energia vazia, sem fibras, sem minerais, sem proteínas. Esqueçam, vamos aprender a preparar um pão do bom e se divertir fazendo. É muito fácil, é chocante de fácil. Eu sei fazer. Vamos ver no próximo vídeo como se faz essa maravilha. Axé. Axé.